O tema da nossa edição de hoje é oratória e nós fomos às ruas saber o que a população pensa sobre essa temática. Veja só. Até pelo curso, que é administração, então você tem uma boa relação ali com as pessoas, falar em público é bom, né? Ou seja, ter uma boa oratória, isso mostra confiança, firmeza, né? Eu busco, sempre vejo vídeos assim falando, para manter a calma, sempre ser bem tranquilo quando estiver falando. Acho que aprende muito, até em coisas simples, por exemplo, num trabalho que você for apresentar dentro de sala, você aprende isso. Eu sinto muito que eu preciso melhorar, né? Que não sinto firmeza muito bem, assim, às vezes. Mas sempre buscando, né? Sempre indo. No dia a dia, a gente sempre tem que estar mantendo contato com as pessoas, né? Mas eu, geralmente, para falar em público, eu uso mais no trabalho e para apresentar na faculdade os trabalhos que tem. Mas fora isso, não falo muito em público, não. E eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade para falar em público, porque eu sou mais tímida e eu fico mais nervosa. Eu nunca procurei, mas eu acredito sim que eu teria que buscar um curso para eu estar mudando isso em mim, porque vai fazer muita parte da minha vida, né? Falar em público, tanto dentro de uma empresa, quanto apresentar algum trabalho dentro da faculdade mesmo, que eu ainda me sinto muito insegura para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que falar em público é essencial para todo mundo. Algum dia vai ser, se você ainda fica muito dentro da bolha. E eu acho que no começo eu lidava muito difícil. Antes de entrar na faculdade eu era uma pessoa muito interior, sabe? Como que é? Introvertida. E eu acredito que conforme a gente vai passando por situações, a gente vai ficando melhor, mais bem preparado para as coisas. Então, hoje em dia eu estou mais tranquilo, mas lógico que tem as situações que tem que apresentar alguma coisa para um trabalho, alguma coisa assim. Aí eu fico um pouco mais nervoso. Tem uma coisa que eu fico na cabeça que inclusive eu gesticulei aqui várias vezes, é essa questão de como me portar, como gesticular. Por exemplo, eu fazer isso, eu acho que isso aqui é tranquilo, mas numa reunião de trabalho, eu não sei se seria o ideal, só que ao mesmo tempo eu fico pensando que dá uma descontração no momento, então fica mais leve as coisas, sabe? Não sei, mas essa é uma dúvida minha. Vamos agora para a entrevista sobre oratória com o jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, Fabiano de Moura Goulart. Fabiano, a gente viu ali uma dúvida, né, a respeito de linguagem corporal, gesticulação, o quanto isso influencia na nossa comunicação. O número é difícil, mas é muito. Por exemplo, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela é baseada no não verbal, né? Ela é fundamentada nos gestos, nas expressões faciais. Então é muito importante. Então, ela vale. Tem uma pesquisa, Minúcio, muito mal interpretada, de Albert Mehrabian, que ele fala que 7% apenas do entendimento da mensagem vem das palavras. Depois 38% do não verbal, que é o jeito, a intensidade, a entonação, o gesticular. E depois 55% é o que não é dito, é aquilo que você observa apenas visualmente. Mas ela é mal interpretada. Por quê? Quando nós falamos, nós sentimos as coisas, né? Eu tenho um trabalho para apresentar, como ele disse na faculdade. Ou eu sinto, vou conversar com a namorada, com a esposa, enfim, com o pessoal do trabalho. Eu tenho algo para dizer. Digamos que aqui os dedos sejam uma frase que eu queira falar com as palavras. E as minhas emoções são muito mais ricas do que o nosso vocabulário consegue expressar. Então faltam pedaços. Fica faltando informação para que a pessoa consiga expressar de uma maneira clara aquilo que ele sente, aquilo que ele quer passar. E aí, a outra pessoa também tem os seus vazios, os seus buracos. Ela vai generalizar de alguma maneira, filtrar de alguma maneira, ou suprimir, deletar alguma coisa, ouvir seletivamente, ouvir aquilo que ela quer. Então, o gestual completa isso que falta. É muito importante. Ele pode ser positivo ou negativo na mensagem. E qual que é a importância da oratória de maneira geral? Por que as pessoas devem aprimorar isso? O que isso pode influenciar na vida delas? Tinha, né, já morreu, o Emerson
Ralph Waldo Emerson, filósofo norte-americano, muito importante no século passado. E ele dizia que o que você fala é tão mais importante, é tão importante que eu nem escuto o que você está dizendo. Quer dizer, ele falava de ética. Então, se tem uma pessoa simples, sem educação formal, mas que tem uma vontade, uma necessidade grande de falar, mesmo sem ter ido à escola, mas ela fala com convicção e ela está certa e a gente sente que ela está certa, a gente entende, a gente confia. Mas, de modo geral, tirando a questão da ética, nós precisamos nos fazer entender. Um processo dentro da empresa, uma educação de um filho, um conceito dentro de uma escola de segundo grau, ou ensino médio, ou na faculdade. Eu preciso explicar isso de certa maneira adequada. As pessoas pensam de maneira diferente. Tem uns que gostam de sentir os sinestésicos, ouvir, sentir o cheiro, ouvir, ver as coisas. Outros são mais auditivos, digitais, eles ouvem a voz, a intensidade. O outro quer mais visualizar, ver como é que a coisa funciona. Então, como é que eu vou usar essas linguagens para explicar uma coisa para diferentes pessoas? É importante por isso, para eu aprender como conversar com as pessoas. Eu não tenho que ler o manual para conversar com um ou com o outro, mas quanto maior a minha amplitude de vocabulário para conversar no idioma português, ou seja, na Libras, melhor, porque eu posso fazer que uma criança entenda uma mensagem e que um adulto com uma formação, uma educação formal mais complexa, entenda a mesma mensagem e que não seja enfadonho. Então, a oratória e a eloquência, que é a capacidade da pessoa ter argumentos para falar, são habilidades que estão ao alcance da pessoa para colocar essa mensagem de maneira clara para os outros. Você comentou a respeito da questão dos sentidos, né? E existe um passo a passo para a gente estar aprimorando cada um deles. Você recomenda a procura de algum profissional nesse sentido para ter esse alcance, né, dessa melhora na oratória? Se os resultados que a pessoa tem tido, por exemplo, vimos aí um aluno da faculdade, da universidade. Se o desempenho dele está aquém da expectativa que ele tem e do que ele pode entregar, então ele precisa aprimorar. Ele pode fazer isso sozinho, com um colega, ou alguns colegas de faculdade, criarem um seminário e entre eles, olha, eu vou apresentar e você me dá um retorno, você me dá um feedback sobre isso. É possível? Faça isso entre eles. Vai haver ganho. Professor, você pode me ajudar nisso? Ok. Se não, se é um empresário, se é um profissional, ou alguma pessoa que diz ser tímida, aí sim, há profissionais para isso. Psicólogos, instrutores, orientadores educacionais, psicopedagogos. Então, há profissionais nessa área para auxiliá-los, porque a pessoa trabalha em outra área, ela não é especialista nisso. Então, vem alguém para auxiliá-la. É válido sim, os ganhos são importantes. E mesmo quando existe essa preparação e na hora dá um branco, o que a pessoa deve fazer? Como improvisar? Tem uma piada, uma brincadeira nesse meio corporativo que a pessoa diz assim, olha, ele foi falar, olha, quando eu vinha para cá, eu e Deus sabíamos o que eu ia dizer, agora só Deus sabe. Quer dizer, ele esqueceu. O que isso quer dizer? Jamais tente decorar alguma coisa, porque isso não está no seu coração, não está em você, não está na sua vida. Então, falar algo que eu não tenho que falar, não faça isso, vá fazer outra coisa, vá jogar futebol, ou fazer qualquer outra coisa. Então, se a pessoa tem o que falar, seja educar uma criança, ajudar uma pessoa que está em condição de rua, como nós vimos, o desperdício de alimento, você quer explicar alguém para fazer algo, então, aí sim, eu preciso buscar uma técnica, buscar uma metodologia para externar aquilo que eu tenho para dizer. Mas falar por falar, não, fique calado, tem tanta informação hoje. Não quero ser grosseiro, eu quero dizer que se eu tenho algo para dizer, o como eu arranjo. E tem muita técnica para isso. E Fabiano, e como lidar com o medo de falar em público? Às vezes a pessoa tem medo, o que ela pode estar fazendo? Autoconhecimento, autoconfiança ajuda? Sim. E o medo uma outra frase de um autor que eu gosto muito, que é o Dale Carnegie, lá para 1912. Ele dizia, eu sou frio igual uma melancia na geladeira. E pensa igual uma melancia na geladeira.
Então é preciso, lá na roça a gente chama de ardência, a pessoa tem que ter ardência, tem que estar emocionada. Agora, eu não posso passar do limite, senão isso vai atrapalhar a minha performance. Eu tenho que ter essa ardência, esse vigor, é a neurofisiologia funcionando. Eu tenho que ter o sangue trabalhando. Lá nos primórdios da humanidade, essa adrenalina cai, o olho abre para ver de onde o perigo vem, o sangue circula, o tônus muscular aumenta para a gente ou lutar ou fugir. Quando você vai apresentar em público, ninguém vai lá te matar, brigar, você não tem que brigar. Mas a adrenalina é a mesma. A pessoa começa a suar, começa a tremer. Efeito dessa adrenalina mal administrada. Então, o primeiro é a pessoa entender que o medo é necessário. Se ele diz, não tenho medo de atravessar a rua, e atravessa, vai ser atropelado. Não olhe para o lado. O medo é necessário. O que eu tenho que fazer? Administrar. Primeira palavra, preparação. Eu disse antes, tenho que falar? Tenho. Segundo, preciso me preparar. Consigo fazê-lo sozinho? Ok, faça. Consigo como amigo? Ou se não, procuro um profissional. Mas a palavra segunda é preparação. Ela diminui a ansiedade, ela nos deixa em melhor condição. A visualização antecipada, eu me vejo lá no lugar. Crer para ver. Eu faço, trabalho em harmonia, em consonância com isso, de maneira que quando eu me aproximo, ao invés de parecendo que eu vou para o abate, eu estou indo para um lugar legal, gostoso, eu vou fazer uma apresentação. E aí posso contribuir com aquilo que eu tenho para contribuir na vida. E Fabiano, nessa preparação, muita gente tenta se espelhar em outras pessoas. Você recomenda isso? Ou, às vezes uma coisa que funciona para um vai funcionar para outro? Algumas técnicas, sim. Agora, cada pessoa é única. O Cortella fala da individuação. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua contribuição. Mesmo que seja o mesmo assunto, cada um enxerga de uma maneira, contribui de uma maneira. E as histórias são diferentes. Eu posso me espelhar em alguém, eu posso ter alguém como referência, mas jamais me comparar. Eu posso comparar o meu desempenho de hoje com o que eu posso vir a ter amanhã. Está em mim melhorar ou não. Não importa se eu sou gago, se eu sou surdo, se eu não tenho visão. Esses fatores são de menor monta. Eu posso usar libras, posso usar escrita, posso usar a fala quando eu posso. Então, na minha maneira de comunicar, independentemente de qual seja, eu posso progredir. E aí, eu posso ter uma referência, não para me comparar, porque isso gera frustração. Tem pessoas que têm uma certa habilidade e aí desenvolvem, trabalham com aquilo. É uma maldade comigo mesmo. Então, como eu estou hoje, como eu posso vir a chegar no momento futuro. Uma referência, um tutor, um mentor, sim. Uma pessoa para me comparar, não. E Fabiano, quando o tema é oratório, você é referência aqui na cidade, na UFO também, inclusive na divisão de capacitação de pessoal aqui da UFO, né? Como que funcionam essas palestras que você ministra por lá? De quanto em quanto tempo? Quem pode estar participando? Como que isso funciona? Legal, fico feliz, aliás, fico feliz de estar aqui, aceitar o seu convite da produção da TVU, da RTU, muito obrigado, porque me sinto em casa e a UFO é muito grande, as pessoas têm as suas atribuições e não prestam muita atenção nisso, porque não é o objeto de estudo, o objeto de trabalho delas. Então a função da divisão de capacitação da UFO é promover, dentro de uma política nacional de capacitação, isso tem todo um trabalho que é feito em Brasília, junto com a ENAP, com o Ministério da Educação, existe uma política. E dentro dessa política são feitas pesquisas procurando temas. E a comunicação dentro, claro, como da família, mas dentro de uma organização do tamanho da UFO é fundamental. Você tem processos que dependem de pessoas, que dependem de comunicação. O relacionamento entre elas. Então, feito esse levantamento, a DICAP, que é a Divisão de Capacitação, oferece os cursos. Eu tenho a grata felicidade de, desde 2004, se não me engano, depois que eu voltei da minha formação, que eu voltei para Uberlândia, de ser parceiro da DICAP. Inclusive, esta semana estamos com uma capacitação sobre escuta ativa e comunicação efetiva na divisão de capacitação, onde os docentes e os técnicos da universidade participam. E é muito legal a troca de informação, a troca de conhecimento para melhorar os processos de comunicação dentro da universidade. É muito bacana. Excelente, Fabiano. Agradeço a sua participação. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado, Matheus.